Eu estou aqui com o pastor Fortunato e, e ele vai contar, né, sobre a história dele, como que a família dele chegou no Brasil. Para quem não sabe, o pastor Fortunato, ele tem raízes judaicas. Ele é um judeu messiânico, servo do Senhor. Aí eu pedi para ele falar um pouquinho sobre a história dele, como que o pai dele, que judeu, chegou aqui no nosso país, no Brasil, né, pastor Fortunato? Eu sou o pastor Fortunato. Nós somos da raiz judaica, que os meus antepassados vieram para Guaxupé, né? Os Fortunatos antigos, que tem bastante Fortunato nos povo dos meus antepassados, né? O meu tataravô, que chamava Fortunato Pinto Ribeiro, né? E também chegou a língua chupé, que vieram escondido no porão do navio, não sei de onde, mas vieram, né? Perseguido pela Igreja Católica, né? E veio, ficaram ali em Guaxupé, e dali foi aí depois do meu avô, meu bisavô, veio Fortunato Pinto Ribeiro, que é meu avô, e depois meu pai, Luiz Ribeiro, já na cidade de Jacuí, e meu pai sempre, uma pessoa que nunca amaldiçoou ninguém, nunca xingou, sempre tinha os livros dele, das histórias de Israel, a história do povo de Deus, de Judá, mas só que eles nunca contaram para nós, depois de muitos anos que eu fiquei sabendo, que naquela época não podia falar que era judeu, porque senão era perseguido, a perseguição era grande. E pela misericórdia de Deus, depois eu era um comerciante forte, mas Deus fez a promessa, chamando eu para o ministério, eu não queria, até que eu fui, mas para isso passei por muita luta, muita tribulação, mas aí eu aceitei o ministério e estou aqui fazendo a obra de Deus, falando das maravilhas de Deus, da cidade de Jacuí. Ali eu tive muitos anos, fui nascido e criado ali em Jacuí, São Sebastião do Paraíso, e vim para cá em 94, dia 10 de julho de 94, eu fui empossado na igreja Vila Haroldo, aonde a misericórdia do Senhor foi tão grande que aquele lugar ali prosperou e foi uma bênção. Depois de um tempo eu fiz um trabalho missionário também, um determinado tempo, e hoje eu estou aqui novamente na Assembleia de Deus, no Ministério aqui das Missões, no Triângulo, aprendendo e ensinando a palavra de Deus para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Estou aqui ajudando, fazendo oração para os enfermos e dizer que a minha linhagem é judaica, que eu fiquei sabendo depois de muitos anos. Amém. Pastor, o seu pai, né? Quais são os princípios que ele sempre ensinou vocês ali desde criança? Princípios que depois, mais para frente, o senhor foi assim observar e analisar que eram princípios da palavra. Olha, o meu pai, ele era um homem muito zeloso, porque os judeus mesmo, eles zelam muito da família, né? Então meu pai era extremamente zeloso com a família, ele tratava nós muito bem, nunca nos xingou, nunca não bateu em nós, né? Mas sempre com aquela palavra mansa de autoridade, e nós éramos muito obedientes a ele. E ele ensinou nós zelar, ensinar a família, e nunca amaldiçoou. Que todo o tempo que eu estive junto com meu pai, ele foi um exemplo em tudo. Nunca vi ele falar palavras obscenas, palavras que venham ferir a face do Senhor, embora que ele não era uma pessoa religiosa, ele não tinha igreja nenhuma, porque na realidade os judeus mesmo só serve a Deus quando tem uma chamada, como ultimamente
Meu pai teve a chamada e converteu antes dele falecer, né? E então assim, mas ele ensinava as boas coisas. Por isso Amém. meu pai foi um exemplo e eu luto para ser um exemplo para a família e para a igreja e todos aqueles que estão em redor de mim. Eu sempre estou batalhando, orando e lutando para que eu seja um exemplo. Amém. Eu lembro que o senhor me contou, eu achei tão bonito, né, que o senhor disse para mim que ele sempre reunia vocês para ensinar a palavra, né? Isso, ensinava, às vezes à tarde chegava cansado do serviço da lavoura, porque ele era um fazendeiro de cultivo de café, então tinha na cozinha da minha casa um banco bem antigo, bem comprido, e ele sentava nós ali ele contava aquela história de antigo, porque a tradição judaica mesmo, a tradição das bênçãos vem passando dos pais para os filhos, né? Então ali ele contava a história de José, contava a história ali de Abraão, então a gente ficava todo atento. Então o meu ministério hoje, eu agradeço muito a meu pai, minha mãe também era uma pessoa muito honrada, muito boa, só que ela era uma pessoa muito brava, muito enérgica, mas era uma bênção também. Ai, amém. E para nós estarmos finalizando aqui, né? Eu gostei muito de ouvir o senhor falar, né? Porque os judeus eles priorizam muito a família. E hoje em dia as pessoas não têm dado muita prioridade para a família. E só para nós estarmos finalizando aqui, eu gostaria que o senhor deixasse para todos que vão ouvir conselhos, quais os conselhos que o senhor daria para a família, né, para os pais, né, os casais, né? Olha, o conselho que eu dou está em Deuteronômio, capítulo 6, como ensinar o teu filho, assentado, andando, falando, em todas as maneiras, ensinando os filhos a palavra de Deus e as boas maneiras de se comportar. Como nós, da nossa tradição, nós somos muito zelosos em fazer as coisas bem feitas. Sempre que a gente vai fazer, a gente luta para fazer uma coisa assim, bem feita. Nem que faz uma coisa só, mas faça bem feito. Então essa é a nossa tradição. Por isso que é o destaque nosso dos judeus, né? Mas os judeus, eles convertidos são uma bênção, né? E então que todos convertam, chegue essa palavra. Hoje nós estamos na dispensação da graça. Os judeus desobedeceram a palavra de Deus, não guardaram a palavra de Deus, aonde foi lançado em todas as nações. E nem poderia falar que era judeu, porque senão nós éramos perseguidos por causa das promessas de Deus na nossa vida. E quando eu preciso, Jesus, ele fala de várias maneiras comigo mesmo, e ele deixou um legado para mim que eu não posso fugir desse legado, de falar das maravilhas de Deus. Amém. Amém. Muito obrigada, viu, pastor Fortunato? Amém. Deus abençoe, Tati.